Bom dia, vamos lá, começando com a leitura, né, de hoje. Nós lemos essa semana sobre Êxodo, né, bem iníciozinho do Êxodo. Bom dia, Jairo, bom dia, quanto tempo. Então, nós estamos aí com Êxodo 1, né, e o novo rei. Bom dia, Carol, quanto tempo também, Carol, vindo de outra live, né, essa é a brincadeira, para quem não pegou a brincadeira, é porque nós estávamos em outra live. Bom dia, Lielza, bom dia, Nadi. Bom dia, Leninha, bom dia todo mundo tava na outra live, muito bom ver vocês aqui de novo. Vamos completar, né, nossa informação aqui. Bom dia, seu João, belezura? Então, o novo rei disse, né, ao povo: eis que o povo dos filhos de Israel é maior e mais poderoso do que nós. Vinde, atuemos sabiamente com eles, para que não se multipliquem e aconteça que, vindo uma guerra, eles se ajuntem com os nossos inimigos e lutem contra nós, e assim se retirem da terra, ou seja, deixem de ser escravo, né? Se retirem da terra, vão embora. Por isso designaram sobre eles capatazes para afligi-los com suas cargas, tornaram-se escravos. Bom dia, Leninha. Vamos falar hoje nós vamos, é o último dia, né? A quinta conversa nossa, aqui a quinta live sobre essa fase, que é a fase da escravidão. Nós vamos fazer algumas considerações e no final eu vou dar algumas dicas práticas que eu prometi ontem, porque ontem nós falamos sobre, bom dia, Merinha, nós falamos sobre como proceder a um desbloqueio, falamos ontem na live, mas ficou faltando um finalzinho, só o que fazer depois desse desbloqueio, né? Bom dia, Li. E então eu vou falar no final da live hoje, mas antes eu quero trazer para vocês algumas considerações. Nós falamos segunda, terça, quarta, quinta e hoje sobre essa fase, que é a fase da escravidão. Então eu vou fazer algum resumo para ficar claro, porque na semana que vem nós vamos falar sobre a segunda fase, a fase seguinte, que é a fase do deserto, que ao contrário do que parece é muito boa, porque o deserto vem depois que você sai da escravidão, né? Então é muito boa. Mas para entender a fase do deserto, nós precisamos ter certeza de que nós entendemos a nossa posição na fase da escravidão. Não é entender a escravidão em si, mas ter clareza de que área da minha vida que eu ainda estou escrava. Se eu não tiver essa clareza, a fase seguinte ela não entra na minha vida. Eu entendo, acho bonito, mas não vai entrar na minha vida. Que é o início, na verdade, da libertação. Ela acontece quando eu saio da escravidão. Mas se eu não sei se eu sou escravo, eu não vou sair, né? Então vamos falar um pouquinho sobre alguns pontos. Nós lemos aqui agora, né? Por que o povo foi escravizado? Por que você e eu, nós fomos escravizados, né? Bom dia, Lília. Sugestão, inclusive, de leitura. Quem não leu, leia. Quem já leu, releia. Mais esperto que o diabo. Né? Esse livro, ele fala disso, ele fala da escravidão. E ele fala, o mais esperto que o diabo, ele fala por que os homens são bloqueados, por que os homens são escravos. É poderoso esse livro. E muitas pessoas, como eu deixei de ler durante algum tempo, eu tinha acesso e não li, por religiosidade, bloqueio de religiosidade. Que bom que desbloqueou e que bom que eu li, já li acho que umas 4 vezes, eu acho, 3 vezes talvez esse livro. Então, por que eu e você nós fomos bloqueados? Por que a gente está como escravo? A palavra é muito clara. É o rei da terra, né? Viu a força do povo, do filho de Deus. Então, para que esse filho de Deus não acorde, para que esse filho de Deus não faça tudo o que ele nasceu para ser, não seja quem ele nasceu para ser, quem ele é de verdade, vamos então escravizá-lo. Então a primeira coisa que nós temos que entender é isso: nós fomos escravizados ou nós fomos bloqueados por um certo rei aí que não é nosso rei, né? Mas ele usou a força para nos escravizar logo na infância, bloqueando a gente na infância, para que hoje, eu e você, que a gente não cumpra o nosso propósito, para que a gente não alcance tudo que nós temos que alcançar, toda prosperidade de vida que é direito meu e seu como filho. Então a primeira coisa que nós temos que entender é isso: o motivo pelo qual nós fomos bloqueados ainda na infância. Para te segurar, gerações passadas foram bloqueadas, para garantir que você não descubra quem você é e o poder que tem um filho de Deus. Olha que louco isso, muito louco, né? Dá mais raiva ainda e vontade de sair mais correndo dessa escravidão, né? Então nós somos bloqueados, mas Deus envia, isso já é fato, Deus envia Moisés. Deus enviou Moisés para aquele povo que ficou 400 anos. Geração e geração bloqueados ali como escravos. E Deus enviou Moisés, mas Deus envia também hoje novos, entre aspas, Moisés. Por quê? Porque nós temos que ter alguém que enxergou primeiro para tirar da escravidão e levar
para um outro caminho. Esse Moisés, ele pode ser eu na sua vida, pode ser você na vida de outro, pode ser uma pessoa que falou alguma coisa que você vê que tem uma peça do seu Lego, né, que tem uma parte do que você precisa aprender. Os Moisés hoje, gente, são pessoas comuns como eu e você. Eu posso servir de Moisés nesse momento na sua vida e você é chamado para ser Moisés na vida de outra pessoa. Quando nós saímos da escravidão, nós temos obrigação, por esse amor do Pai, de também desbloquear outras pessoas e levar outras pessoas para outro nível, né? Então nós somos sim, cada um no seu momento e na sua história, também Moisés, né? A mãe de Moisés, ela era escrava. Ela vivia nesse tempo de escravidão, mas ela teve uma visão diferente e soltou Moisés no rio. Nós somos convidados, eu e você, a soltar, confiar como a mãe de Moisés, confiar e soltar. Soltar o quê? Se soltar na mão de Deus. Eu falei, para fazer um desbloqueio, você tem que ter força, você tem que ter coragem, porque dói, você volta em momentos que dói na sua vida, mas você tem que confiar que tem um Deus amoroso cuidando de você e você vai soltar isso no rio que é Ele mesmo. Você solta e você confia. E é daí que vem a solução, é daí que vem a vida plena. Quando você solta aquilo que mais dói, aquilo que mais segura dentro de você, né? O apego a algumas coisas nos mantém escravos. O soltar nos leva para ser livre. Quando ela solta Moisés, é Moisés que depois liberta todo o povo. Então quando eu apego, eu estou escravo, eu continuo escravo. Quando eu solto e confio nesse Deus que cuida de mim e tá louco para que eu faça isso, porque Ele quer a vida plena para mim, quando eu solto, vem as respostas que eu preciso para este tempo, né? Moisés, o que fez Moisés? Moisés também nasceu na mesma época da escravidão. E o que fez Moisés então fazer tudo o que ele fez? Atenção para essa chave, uma voz, um chamado. Eu tenho essa voz dentro de mim, você tem essa voz dentro de mim. Nós nascemos para cumprir um propósito, mas como escravos nós não somos capazes de responder esse propósito. Mas a voz, ela está dentro de mim e de você. Nós não estamos aqui por acaso. Não é por falta do que fazer. Numa sexta-feira cedo nós estamos aqui online. Nós estamos aqui porque eu escutei uma voz. Você escutou uma voz. Essa voz é a voz do propósito. É o chamado para o propósito. Só que quando nós estamos na escravidão, ainda no tempo de escravidão, a gente não entende muito essa voz. E a gente faz algumas besteiras. Então é bem possível que na sua história você já fez algumas besteiras por conta desse chamado, desse propósito. Moisés também fez, ele se empolgou e matou um egípcio. Isso gerou para ele outro tipo de escravidão, ele fugiu e ficou muitos anos fugido, com medo do que ia acontecer. Então essa confusão acontece quando nós ouvimos a voz, mas nós estamos ainda em escravidão, no tempo de escravidão. Então a gente às vezes não entende muito bem o que está acontecendo e que voz é esse, né? O povo de Deus sofria, a parte mais linda que eu acho, né? Acho que eu comentei isso com vocês ontem, dentro de Êxodo, é quando fala assim, o povo chorou, o povo clamou e Deus ouviu. E Deus vem, né, na pessoa de Moisés salvar, arrancar esse povo da escravidão. Então nós temos que entender que nós estamos sofrendo por algum tipo de escravidão e Deus ouve a nosso clamor. Deus está ouvindo, só que, presta atenção nisso, olha, isso é muito importante. O sofrimento dentro da escravidão é um sofrimento infértil. Infértil. O povo às vezes passava uma geração inteira sofrendo, gritando, sofrendo, mas não tem resultado. Porque enquanto nós estamos dentro da escravidão, o sofrimento ele é infértil. Depois nós vamos ver na semana que vem que o deserto também traz alguns sofrimentos para nós, sim traz, mas é um sofrimento fértil, é um sofrimento que dá resultado. Então nós temos que sair rápido dessa situação de escravidão em qualquer área que esteja, porque esse sofrimento não traz resultado, só traz mais sofrimento, né? E o como fazer então para sair dessa situação? O primeiro passo é a consciência. Não existe como sair da escravidão se eu não tenho consciência de que eu vivo uma escravidão. Então eu tenho puxado muito sobre isso. Tem que fazer essa volta para dentro, né? Tem que voltar para dentro, tem que saber, tem que ter clareza qual é a parte ainda que eu sou escrava ainda. E quando eu tenho consciência, eu dei então um primeiro passo para sair então dessa situação de escravidão, né? E entrar num processo
entrar no processo. Ontem nós falamos sobre todas as questões que nós podemos fazer, devemos fazer, né? Isso eu falei, não espera outra pessoa fazer por você. Esse desbloqueio, ele acontece com você mesmo, é você buscando, é você em Deus buscando, entendendo onde você está escravo. E aí eu falei várias situações, né? Bloqueio de sexualidade, bloqueio de escassez, bloqueio da questão da saúde, da obesidade, que pode estar em não merecimento, né? Pode estar também em culpa, né? Essa capa de gordura pode ser culpa, né? Então nós temos tantos bloqueios que podem estar nos levando para essa escravidão, e o bloqueio ele mora, ele está lá, ele nasceu, a nascente do bloqueio é na infância. Então ontem eu dei as dicas de como fazer para você chegar nessa informação e fazer o desbloqueio. Então nós mesmos fazemos o desbloqueio. Tem algumas formas de fazer esse desbloqueio. Cada pessoa tem uma estratégia diferente. A estratégia que eu falei com vocês ontem, que eu tenho usado comigo e usado com algumas pessoas que estão próximas de mim, é a estratégia da ressignificação. É uma estratégia. Existem outras, né? Mas essa funciona muito, é bem tranquila. Então quando eu ressignifico, dou um novo significado. Isso é ressignificar, né? É dar um novo significado. Eu tenho uma outra vida a partir dali. Então, por exemplo, a questão da sexualidade, né? Ontem eu citei aqui, por exemplo, uma questão que parece tão comum. Uma criança, pode ter acontecido com você, uma criança que viu os pais tendo uma relação sexual e nem os pais perceberam, ou que viu, ou a gravidade da situação. E aí depois, o que vai acontecer anos depois? Essa criança ela foi bloqueada. Só que ninguém tá sabendo de nada, nem ela tem certeza. Só que ela tá lá na frente. Vamos supor, ela tá casada, igual eu ouvi isso de uma pessoa próxima de mim, né? Uma pessoa da minha idade, eu tenho 50 anos, essa pessoa tem quase isso também. Casada há muitos anos, filhos adultos. E ela falou assim, não, eu nunca tive orgasmo, mas ó, nessa minha idade nem é importante mais. Então quando nós não temos vida plena em alguma área da vida, um jeito de resolver, entre aspas, isso é falando o que ela me falou. Isso nem é importante mais, tipo, já casei, já criei meus filhos, já tô nessa idade que eu tô, isso não é importante mais. Ou seja, me deixa aqui na minha escravidão. Eu não tenho vida plena nessa área, mas me deixa quieta aqui, eu não quero mexer com isso não. Então, ela é uma forma, é uma opção. É uma opção, inclusive, escolhida pela maioria. Deixa como tá pra ver como é que fica. Não, eu não tenho ainda o dinheiro que eu queria, que eu sonhei na minha infância. Eu não tenho a realização financeira ainda, não. Mas, ó, já cheguei até aqui, já criei meus filhos. Deixa como tá pra ver como é que fica, né? Não casei, não. Tô solteira aí, mas, ó, tá resolvido. Eu ouvi isso também de uma pessoa muito próxima. Tá resolvido, quer saber de homem, mas não. Né? Então, isso é uma forma de, entre aspas, resolver. Né? É uma opção sim. É uma opção deixar na gaveta, é a opção pegar a vida plena que nós recebemos de direito, que nós somos filhos, se filhos herdeiros, co-herdeiros em Cristo, nós temos esse direito de herdeiro, mas nós podemos sim pegar essa herança e guardar numa gaveta, fechar ela bem guardadinha, colocar de repente até um cadeado ali para não correr o risco de ninguém mexer, e eu posso viver minha vida inteira. Sou bem nessa área, sou bem naquela área, mas deixa essa daqui que eu tô ruim nessa, mas esquece, não tem problema. Como a gente ouve muito, né? Sou gorda, mas sou feliz. Tá, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Uma coisa é você não ter saúde, você tá acima do seu peso, você tá na obesidade. Outra coisa é você ser feliz, não tem nada a ver uma coisa com a outra. São áreas diferentes da vida que você pode ter as duas coisas. Você pode ter muito dinheiro, você pode ter uma família maravilhosa, você pode ter o corpo maravilhoso que você sempre sonhou, você pode ter um casamento restaurado ou um casamento novo, você pode ter todas as coisas. Você pode ter uma cabeça boa. Nesse tempo de pandemia que tem um monte de gente surtando, eu posso ter uma cabeça boa, eu posso ter espiritualidade top, intimidade, eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Então, quando eu ponho na gaveta e esqueço, é uma forma de, entre aspas, resolver, tipo, não mexe com isso. Tá tudo certo. Quem vai dizer pra você que você tem que mexer? Ninguém vai dizer pra você, a não ser que você escute uma voz que vem de dentro dizendo você tem direito a muito mais, porque você é filho, e se filho herdeiro. Aí você tem coragem então de mexer. E aí você então tem coragem, Deus vai te mostrar. Quando você tem coragem, Deus te mostra. E você volta lá e vê o que aquela criança passou. Qual foi o abuso, qual foi a vergonha, qual foi a culpa, né? Ontem eu falei sobre fazer xixi na cama, né? Te envergonharam porque você urinava na cama e você já era talvez um rapazinho, uma mocinha ali de 6, 7 anos,
Né? O que aconteceu? Alguma coisa aconteceu que te bloqueou naquela área. O bloqueio só mostra, o resultado ruim que você tem na área só mostra um bloqueio que está lá atrás. E aí você volta. E eu brinco sempre, não vou parar de falar isso. Volta com Jesus, que é mais seguro. Esse negócio de ficar caminhando sobre as águas sozinho pode ser um pouco arriscado. Mas se eu volto com Jesus, é mais seguro. Eu volto lá e eu dou novo significado. Ressignifico. Eu dou novo significado. Não importa o tamanho da dor, não importa o tanto que foi difícil. Que uma coisa assim é ruim, claro, e é traumático ver os pais, por exemplo, tendo relação com uma criança. Mas pode ser muito mais traumático do que isso. Pode ser um abuso sexual de anos. Mas independente da dor que eu vou sentir, não se compara com o que há de vir, com tudo que está pra frente depois que você resolver essa situação. Então esse é o caminho, né? É um dos caminhos, ressignificar, dar novo significado. E aí agora, a dica final para fechar nosso assunto de escravidão e de Egito, né? É que depois disso, você vai ter, é como se tivesse uma recaída. Você resolveu, ressignificou, não, tá tudo certo então. E aí, por exemplo, a questão da sexualidade. E na hora que você vai ter intimidade com seu esposo, com sua esposa, naquela hora você sente ruim de novo, como você sempre sentiu. Aí você fala, ah, não funcionou. Andréia falou lá que funcionava, mas não funcionou. Porque eu tô na mesma situação. Eu não consegui ganhar o dinheiro que eu pensava, eu não consegui ter o relacionamento que eu pensava, eu não consegui ter a sexualidade que eu pensava. Sim, agora atenção para essa dica que é muito importante. Durante anos, no bloqueio, você criou um caminho neural, uma forma de pensar, uma forma de ver, uma forma de viver, que é chamado de caminho neural. Você repetiu por conta do bloqueio. Agora que tirou o bloqueio, esse caminho ele não desaparece automaticamente. Nós temos que criar um novo caminho, um caminho alternativo, um caminho do lado, um caminho alternativo para sentir diferente. Então tá na hora lá da intimidade, sentiu a mesma coisa que a vida inteira te incomodou. Nesse momento é hora de criar um novo caminho. E são duas formas de criar um novo caminho. A primeira forma é através de repetição. Tem uma coisa muito bacana que chama oração científica. Se você não sabe, é muito interessante, pode pesquisar. A oração científica é quando você repete, você vai em cima ali dos registros que estão, né, nesse caminho neural. E você cria um novo caminho neural através da repetição. Se você pensa que não pode, você pode repetir, por exemplo, um versículo, tudo posso naquilo que fortalece. Ou então não cria um da sua cabeça, eu sou forte, eu sou poderosa, eu posso todas as coisas, Deus está comigo, eu não vou ter medo. Enfim, cria a sua própria frase, pega um versículo bíblico, ou então pega uma frase de alguém. Tem um livro que fala muito sobre isso, que é O Poder do Pensamento Positivo, que foi escrito por um pastor, apesar de que o nome parece um pouco estranho, mas é todo baseado na Bíblia, muito forte, O Poder do Pensamento Positivo. E lá ele dá várias dicas de frases de repetição. E você cria um novo caminho através da repetição. Segunda forma de criar um novo caminho é através da imaginação. É você se imaginar no resultado diferente naquela área. E no início é muito estranho. No início você tenta imaginar e você fala, eu sou uma impostora, eu sou uma mentirosa, isso não é verdade. Por quê? Porque o caminho neural muito forte que está com você hoje é o caminho dos resultados do antigo bloqueio. Então agora você vai criando, você vai se esforçando, faz todos os dias, religiosamente. Você faz, para um minuto, respira fundo e vê o que Deus vê. Será que Deus vê nessa área que você não tem ainda a vida plena? Deus vê o que você está vendo ou você vê outra coisa? Nós não vivemos por vistas, mas nós vivemos por fé. E fé é a certeza daquilo que não é verdade para você no mundo real ainda, mas para Deus já é verdade. Então você vê o que Deus vê e não o que os seus olhos vê. Treina através da imaginação. Então, através da imaginação e através da repetição, nós criamos novo caminho neural para criar essa nova vida, para criar esse novo normal que combina agora com a pessoa desbloqueada que saiu do Egito. Deus espera isso para mim e para você há muito tempo. Ele está gritando, chamando eu e você para esse tempo novo, para essa vida nova, para viver o novo de Deus em todas as áreas. Essa questão de dizer já tá bom desse jeito, não preciso desse outro, isso é um engano do inimigo. Na verdade, nós temos direito a todas as coisas, porque todas as coisas cooperam para o bem, porque o sonho de Deus é grande em todas as áreas para mim e para você.
Muito obrigada pela sua participação, pela sua companhia, por encaminhar, por ver depois, por ver junto comigo, por estar aqui nessa live ao vivo. Obrigada por tudo. Obrigada porque falando pra você, eu falo pra mim, eu reforço em mim as coisas que eu preciso mudar e preciso avançar. E na semana que vem, prepare seu coração. Nós vamos falar de processo. Nós vamos falar do que fazer para resolver essas questões. Nós vamos entrar no deserto. Deus abençoe sua vida e até segunda-feira, se Deus quiser.